Bem-vindos a este novo episódio da Quarta Parede. Hoje vamos saltar da plateia para o palco. A nossa convidada é atriz, canta, dança, dá voz a personagens e até produz as suas próprias peças musicais que muito fascinam o público português. Mas antes de vos apresentar quem temos connosco hoje, gostava de vos fazer um pedido. Se nos estão a ver no YouTube, subscrevam. Se nos estão a ouvir no Spotify, sigam-nos, porque é só graças a essa ajuda que nós somos capazes de continuar a lançar estes episódios. E mais, chegamos aos 100 subscritores, agora é só continuar a subir para cima. Vamos tentar chegar aos 500 e contamos com a vossa ajuda. Agora, sem mais demoras, a nossa convidada, Cici Martins. Bem-vinda. Olá, obrigada. Cá estou eu. É um gosto enorme termos-te cá connosco nestes próximos 30 minutos. Nos próximos 30 minutos. Exatamente. Está a contar. Tá, mas às vezes os 30 minutos são um bocado dúbios, porque são 30 que podem ser 35, 40... Vamos contabilizar. E às vezes derrapa e vai para o outro universo. Bora. Vamos ver onde é que a gente vai parar aqui. Mas acabas por trabalhar em várias áreas, mas aqui vamos focar só numa, na qual és muito boa e que penso que faça grande parte da tua carreira. Ai, não sei o que é que estás a falar. Acho que a melhor forma de te responder e ajudar a satisfazer a curiosidade é com uma pergunta. Ok, vamos a isso. Portanto, Cici Martins, estás pronta para quebrar a quarta parede do mundo do teatro musical? Bora, vamos a isso. Bravo! Era isso mesmo. Vamos quebrar a quarta parede. Agora que levantámos esta cortina da quarta parede, o que é um bocado estranho, levantar uma cortina daquilo que é a quarta parede, neste caso, literalmente do teatro. Abrimos a cortina, não é? Exato, abrimos aqui um bocadinho a cortina para começarmos a desvendar um bocado daquilo que se passa nesse mundo dos bastidores do teatro musical. Mas antes de lá chegarmos, como é que surgiu toda esta paixão pela música? Sei que tens algumas peripécias, nomeadamente quando eras mais jovem, se calhar atrevo-me a dizer 16 anos, ou há uma assim. Alguém fez a sua pesquisa. Aqui sabes que nós não deixamos escapar nada. Não, eu acho que começa muito jovem, lá em casa, até começou bem mais cedo que aos 16. Eu acho que na minha casa sempre se viveu um bocadinho inspirado pela música, principalmente a música, embora o meu pai, desde muito jovem, tenha sido um apaixonado de teatro musical. E para quem tem faz 80 anos este ano, ele vai-me matar por revelar a idade dele, mas está tudo bem. Ele foi bem cedo ver musicais lá fora e acho que também levou-nos esse bichinho para casa. Eu faço quase 10 anos de diferença do meu irmão, que muito cedo começou a tocar piano, músico, e acho que a nossa vida foi um bocadinho nas artes, ao ponto dos meus pais terem... Normalmente eu vejo hoje em dia os meus alunos que passam por mim nas aulas de teatro a terem que convencer os pais a vir para esta área, e lá em casa foi exatamente o oposto. Eu acho que os meus pais tiveram uma intervenção comigo de: olha, não dá para estares em serviço social, filha, tu acho que tu não podes estar, tens que ir para a arte e assumir a arte como... Porque eu dizia sempre que queria ser um hobby. Até aos 16 anos ter cantado com a Diana Ross, um momento especial na minha vida, obviamente. Foi inesperado, portanto foi muito espontâneo. Eu fui com uma amiga, acho que tinha 15 ainda, ao concerto da Diana Ross no Casino da Póvoa, e de repente, na minha inocência de adolescente, sem cabeça, não é? Quebrei a quarta parede, literalmente. E ela teve uma branca. A Diana Ross, maior diva, né, de todos os tempos, teve uma branca. E a Cici Martins acha que a quarta parede pode ser quebrada em qualquer situação. Por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Se fosse hoje, eu acho que ficaria quietinha no meu lugar. Mas não, cantei-lhe a letra, tipo, olha, eu nunca mais me esqueço, porque ela começou o Endless Love. My love, there's only you. E para literalmente com branca. E eu, in my life, the only... Mas a dar-lhe a letra. E acho que essa inocência também tornou um momento ainda mais engraçado e inesperado para toda
a plateia, nomeadamente para o meu padrinho, que ele diz que é o meu Júlio Isidro, o Manuel Luís Goxa. Ele diz que é o meu Júlio Isidro, porque estava nessa noite e assistiu a tudo, e a partir daí também foi assim um padrinho na minha vida profissional. Quis sempre acompanhar, se eu ia para a arte, se não ia, se ia para teatro musical, que era aquilo que eu mais gostava. E foi uma noite incrível, porque ela desceu do palco e fez um dueto comigo. Sim, é único. E comecei a trabalhar aos 15 anos, no Casino da Póvoa. Fui convidada por ficar a fazer um set de jazz, músicas escolhidas por mim. Na altura tinha assim uma mini big band. E foi assim o início de tudo. Embora já dançasse, a dança também esteve sempre na minha vida. E o teatro veio porque o teatro musical une estas 3 áreas. Eu acho que como sou uma pessoa indecisa, e daí senti que faço muita coisa e em todo lado e ao mesmo tempo, acho que parte um bocadinho da minha vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu não me via só a dançar ou só a cantar ou só a fazer teatro. Então para mim foi muito difícil quando cheguei ao 12º. Então, se eu não posso fazer as 3, eu vou fazer uma coisa que eu quero, que era serviço social, e vou fazendo isto em paralelo. Obviamente que isto não ia dar resultado, não é? Porque eu não conseguia escolher uma das 3. A minha vida foi dançar, cantar, representar, e não conseguiria escolher uma. Mas felizmente para ti, ao contrário daquilo que é o normal, digamos assim, das famílias, que geralmente é o quê? Artes? Artes? E não! Dois não, lá em casa, não. porque o meu irmão já era músico. Nunca! Tinhas o oposto, que é artes? Sim, filha, vais para artes. Larga o serviço social, vai para artes. Yeah. Artes, o teu caminho é para artes, vais construir uma carreira onde vais, de certa Portanto, eu acho maneira, que somos uns influenciar sortudos, pessoas. porque eu acho que ter os pais e na minha geração a apoiar 2 filhos a estarem no mundo artístico. Meu irmão é ator também, portanto não gabe-lhes a coragem, é porque amam mesmo cultura. Pois, e já demonstraste também não só o teu amor pela cultura, como também a tua coragem. E falaste em várias coisas, nomeadamente a parte em que eu não sabia que se podia quebrar daquela maneira a 4ª parede. Já uma vez num espetáculo teu, alguém quebrou a 4ª parede da maneira que tu quebraste esse concerto? Já tivemos que quebrar. Aliás, eu costumo usar esta frase muitas vezes: quebrem a 4ª parede, comuniquem com o público, porque às vezes nós temos tendência a fechar-nos num palco, e há encenações que pedem exatamente o oposto, em que temos que conectar. Mas tenho um exemplo em que eu tive que quebrar a 4ª parede há muito pouco tempo. Aliás, estivemos aqui a conversar antes de vocês estarem aqui a assistir a esta conversa, um bocadinho sobre as 50 Sombras. Era um espetáculo que começava com a 4ª parede quebrada completamente. O meu marido, Ruben Madureira, entrava em cena de robe, vestido, com chupa-chupa, e começava a falar com as pessoas do público. E há uns 15, 20 anos atrás ainda era... eu não vim ver teatro imersivo, não é? Sim, eu queria estar na plateia, eu queria só estar aqui. E o palco é para os atores. E esse espetáculo tinha muito de quebrar a 4ª parede. Mas há bem pouco tempo, no Teatro Variedades, aconteceu uma situação numa cortina, e a cortina não abria. Eu tinha Manel Marques, o Manel Marques tinha que dizer texto a seguir, mais o Ivo Alexandre, e eu fiquei à frente da cortina com os músicos, e a cortina não abria. Então eu comecei a dizer o meu texto, o meu monólogo, e de repente, olha, eu tenho um momento em que tenho que falar da cortina. O espetáculo é de Ricardo Neves, entraria nesta sala, e eu falo de bordar a colcha para levar ao Hitler. É verdade, o espetáculo é muito engraçado. E nesse momento eu dizia que ia bordar uma colcha, que era a cortina, e a cortina supostamente tinha que subir. A cortina não sobe. A cortina não sobe, começo a ver os técnicos, sim, não vai dar. Então eu comecei a quebrar a 4ª parede. Aquilo já era uma conversa muito direta com o público, mas eu tive que inventar. Até pedi uma modinha aos músicos e pedi palminhas ao público. Portanto, suei, porque eu sou uma atriz que não gosta de improviso. Sou daquelas que adora o processo de ensaios. Acho mesmo que nós devemos falhar em ensaios para podermos estar confortáveis em cena e não experimentar depois em cena. Portanto, para mim,
isto era impossível de ter acontecido. E ter que improvisar com um dos melhores a improvisar, que é o Manel Marques, né? Se há pessoa que pode meter isto e aquilo, é o Manel. Portanto, foi mesmo difícil, suei bastante. E quando estás a fazer os teus espetáculos, também suas bastante? Ou seja, o que eu quero perguntar com isto é, certamente depende da temperatura Da sala, não é? e mais umas outras Exato. condicionantes. Mas o ponto que eu quero debater aqui contigo é, quando tu crias um espetáculo, tendo em conta esta parte que o improviso se calhar é algo ao qual tu tentas fugir um bocadinho, em que é que te baseias? Ou seja, como é que tu constróis um espetáculo teu neste âmbito do teatro musical? Como é que tu fazes isto? Como é que eu construo? Imagina, as minhas encenações já passaram por várias vertentes. Uma peça que já existe, pegar, e depois é a minha visão daquilo que eu leio do texto. Outras são criações. Neste caso, normalmente tenho aqui um casamento profissional com o Arthur Guimarães, em que construímos normalmente um ponto de vista, sei lá, vou pegar agora no do ano passado do Gelo, o espetáculo de Gelo que foi, a encenação foi minha, da Pequena Sereia no Gelo. O espetáculo não estava pronto, a empresa para quem trabalhamos já estava a fazer uma certa pressão e bastou-me 2 jantares, um em minha casa e um na casa dele. Nós fomos jantar, ele foi para o piano, eu fui lendo o texto, eu sabia bem o que é que via, o que é que queria. Portanto, eu acho que me rodeio sempre de pessoas que criativamente consigam me entender ou pegar nas minhas ideias e recolher a minha camada e acrescentar mais. Eu costumo brincar com os meus atores e dizer, eu estou-te a dar o primeiro patamar. Cabe-nos a nós todos juntos subirmos até os degraus todos até lá em cima. Portanto, eu acho que quando eu me vejo a criar, eu não me vejo no singular, vejo-me sempre com uma equipa que inicialmente começa num texto em quem confio para escrever, a seguir tenho a minha visão e às vezes sou conhecida por ter várias versões de guião. Os meus atores dizem versão 83, versão 84. E a Portanto, versão final esse aparece uma hora antes do improviso. espetáculo. Exato. Não, já aconteceu, verdade seja dita, mas gosto de saborear a história ao ponto de perceber se o público vai entender bem e se tiver que mudar, eu mudo até ao último dia, se for preciso. Obviamente começa com um texto, depois a minha visão sobre o texto, depois a pessoa que vai compor a música, depois a pessoa que vai estar no meu braço direito e esquerdo, normalmente a minha direção de cena, o meu coreógrafo, depois o desenho de luz é extremamente importante. Acho que a luz conta metade da história, o desenho de som é outro patamar. Portanto, eu acho que esta equipa inteira que está costuma trabalhar comigo, ou as pessoas que eu tenho a sorte de poder escolher para levar comigo, faz com que eu tenha, seja a criança com um papel em branco e comece a pintar com os amigos. Acho que é isso. Boa, e eles depois vão-te ajudando nesta tua equipa. Eu acho que sim, não é uma visão direcionada só sim, não é, minha. pelo menos como tu disseste, durante os ensaios, este processo criativo é algo que pode ser expandido E depois vem o ator, reimaginado, exatamente. até ao momento da atuação. Sim. E neste processo ainda de criação, portanto, do nascer de uma obra, o que é que para ti é mais complicado? Para mim, fazer com que aceitar que uma ideia possa cair. Eu acho que é o mais difícil num processo criativo, tu vais com uma paixão muito grande sobre uma, sei lá, vou-te dar um exemplo. Agora na última produção da MTL, no In The Heights, que teve agora no Variedades, eu fiz parte da encenação, eu gostava de ver o que é que o ator estava a dizer numa zona específica do palco e fiz os ensaios todos com aquelas 2 pessoas a fazerem uma coreografia que era apaixonante de assistir. Emocionalmente o personagem estava a relatar o facto de ter perdido os pais e a avó desse personagem dizia-lhe, mas lembra-te que eles orgulham-se muito de ti e ao fundo eu quis recriar os pais, a mãe grávida, o pai, portanto aquilo era uma das minhas paixões desde o dia 1.
Cheguei ao Teatro Variedades e nós temos muito pouco tempo para montar um espetáculo com estreia 4 ou 5 dias depois, e com a luz e com o som e com tudo, Todas aquelas etapas não, que falaste há bocadinho. sim, não estava a funcionar. Portanto, e eu senti uma equipa inteira, quando eu disse num ensaio, saiu. Toda a gente, acho que toda a gente que viu a paixão com que eu fui para o primeiro ensaio a dizer: eu quero isto na minha encenação, quero que o personagem esteja a dizer uma coisa e aqui esteja a acontecer outra. Quando caiu, é essa aceitação que às vezes é tão difícil, e que eu acho que é aquilo que eu diria que é mais difícil, é aceitares que pode cair, que a tua visão pode cair, e tens que, já dizia há pouco, desenrascar. O que é que pode melhorar isto? Porque se tecnicamente eu não consigo chegar lá, porque na sala de ensaios funcionava, e de repente quando vais para o palco já não quando funciona. vais para o palco já não funciona, porque ou a luz não temos o tempo certo para fazer a luz certa, ou porque E o que é que isso obriga, essas situações? O que é que isso a decisões e Que tipo de decisões? o mais rápido possível tomar a decisão de, olha, em prol de melhorar o espetáculo, aquilo vai sair. Acho que é isso. Não estavas-me a perguntar o que é mais difícil. Acho que é mesmo a tomada de decisão, mesmo contra ti próprio, porque eu sei que eu poderia ter mantido 70% da plateia, se calhar até teria gostado. Eu acho é que dentro de mim eu sabia que não era o melhor para o espetáculo, ia fragilizar, e é isso que tu tens que ter no teu subconsciente quando te mandas por uma criação tua, que é, vens fazer a quarta parede, mas de repente tens um convidado teu que desenvolve a conversa para outro sentido, que tu não estás à espera. Portanto, é essa saber tomada... adaptar, jogar com as cartas que tens. Sim, acho que é essa a maior... Tens que jogar. Acho que é esse obstáculo. Acho que é o mais difícil, é o aceitares que às vezes há coisas que caem, mesmo que sejam as mais bonitas. Pois, se calhar é as mais bonitas, como estás a dizer, do nosso ponto de vista, é aquela aceitação das ideias que têm que cair. E já te aconteceu alguma vez, porque aqui estás a falar na parte de produção de direção, portanto, do espetáculo, da dramaturgia. Mas sei que também, às vezes, não só crias o espetáculo, como também fazes parte dele. Estou a fazer o Rant neste momento e encenei o espetáculo, e estou bem dentro do Rant também. E alguma vez ou seja, quando estás nesta situação, imagina que de repente há um ator, não sei se já aconteceu, mas há um ator, ou até tu próprio, de repente dizes algo ou fazes algo que sai fora do guião, que está planeado, e pronto, e por aquilo que me disseste, não sei o que é que acontece na tua cabeça, ao menos isto não estava planeado, isto não estava no guião. Há quem me diga que eu ponho logo o olhar 33 da canastrice. O que é o olhar 33? O olhar 33 da canastrice é quando aconteceu exatamente, foi domingo passado no espetáculo, a atriz esqueceu-se de fazer uma coisa. Então toda a gente no bastidor e dentro de cena riram-se porque eu fiz assim. E foi tipo... A encenadora, abandonei o personagem e virei a encenadora e foi tipo, ela não vai dizer isto, e de repente a própria atriz lembrou-se e toda a gente estava a rir em cena porque viram o meu olhar de, não acredito, sua canastrona, esqueceste. Marta Liz, esta foi para ti. Mas é muito divertido também poder usufruir. Pronto, bem sei que estava de costas para o público, portanto ninguém na plateia viu, mas os meus colegas e a direção de cena assistiu a este momento de a Cici abandonou a Mimi, que é o nome do meu personagem, e virou Cici a encenadora. Mas acontece muito nos meus... Imagina, não gosto de estar nesta posição, é muito difícil estar de fora e dentro, embora já tivesse sido dirigida no Rant, noutra produção, e sinto que é dos meus espetáculos preferidos, portanto... Não foi fácil, mas adaptei-me, como disseste, e bem. Mas é sempre um lugar em que eu tenho muito medo, porque eu estreiei há muito pouco tempo Rant, reestreiei, não é? É uma reposição e a luz ainda não está no sítio certo, então às vezes dou por mim a fazer a cena e o meu olhar panorâmico, como eu chamo, começa a abrir e a pensar, ok, tenho que dar esta nota no final do espetáculo, tenho que cantar agora, e abandono. Mas prometo a quem for assistir que esta canastrice não se vai ver. Veremos. Espero-vos lá. Veremos se isso de facto acontece ou não, depois só quem for. Há um provérbio qualquer que é, vou ver... Ver para crer?
a ver como que é, mas há outra que é vou ver como é, e depois conto como foi, assim, qualquer coisa desta logística. Então depois conta-me. Mas há algo que não podemos esperar mais tempo, porque Então, já estão quase aí a bater à porta. E eles são muitos, são muitos. e e vêm em força. Ui, Pois é, não sei se já ouviste falar de uma coisa chamada Quick Shots. pois já me disseram, já me explicaram. Estou Já? a ficar Quem é com que deu miúfa. spoiler? Quem é que deu spoiler? Quem Estou foi? com miúfa. Vamos lá. Vamos lá, não preciso explicar nada. Ai, Como é que é? explica-me. Explica-me tudo. São algumas perguntas que vão ser feitas de forma rápida Uhum. e, portanto, o objetivo é responderes a elas o mais rápido possível. Ok. Mas aqui tenho um desafio extra para ti, porque dentro das coisas que fazes dentro da arte, De dobragem. também fazes dobragem. Exatamente. Ah, Então, o desafio é o seguinte: é responderes a cada uma destas perguntas que te vou fazer com uma voz diferente. mas Se queres o conseguires. personagem correspondente? É que eu às vezes. Podes fazer o personagem correspondente. Se achares que é um personagem correspondente, podes fazê-lo. Ok, isso é giro, ok. Vou tentar. Vais tentar? Vou tentar. Muito bem. Então, antes de fazermos a ponte, caso tenham visto algo que tenham gostado ou ouvido uma curiosidade da qual não sabiam sobre a quarta parede do mundo do teatro musical, não se esqueçam de nos seguir, de subscrever e de partilhar com os vossos amigos, porque, novamente, só com a vossa ajuda é que nós conseguimos lançar estes episódios. E agora sim, Quick Shots. Ananás na pizza. Sim! Praia ou campo? Praia. Preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro? Mais tempo de vida. Banda favorita? E passa à frente. Muitas! Adeus. Não consigo fazer voz, eu entendo, mas a minha voz não dá para mais. Que animal é que gostarias de ser? Eu queria ser um cavalo. E feito é melhor que perfeito? Bem feito. Comida favorita? Bacalhau à rosa do adro. Filme favorito? E.T. Phone Home. E o que é que te falta fazer na vida antes de morreres? Mostrar à minha filha todas as possibilidades e cores do mundo. Agora, Esta foi a voz institucional, não percebeste? Eu percebi. Pronto. Compreendemos. Aliás, vamos meter depois uma coisa Exato. por baixo, se calhar. Voz do editor. institucional. Exato. Informação. Informação. E agora, se fosses para Broadway, que espetáculo é que farias? Get ready for me, love, cause I'm a comer. Hamilton. Tens algum diretor de dobragem favorito? É assim, tenho que dizer Ai, devia estar a falar em voz de... Vou falar como? Vou falar com a voz de uma personagem que faz com o meu querido Sérgio Calvinho, que me trouxe até aqui. Portanto, tinha que falar dele, mas tenho muitos diretores que gosto muito. Calvinho é um daqueles que está no meu coração. E pronto, Cici, chegámos ao fim dos nossos Quick Shots. Boa. Como vês, Safei-me. safaste Pronto. muito bem. E com Tentei. vozes diferentes. Eu tentei, pelo menos. É sempre difícil para um dobrador fazer a voz assim. É mais fácil quando estamos a ver a animação. O nosso instinto é com a animação. Assim parece-me mais difícil. Eu penso que o Sérgio deve estar a derramar uma lágrima Não é? neste momento. Lá em casa, Sérgio, de olhar para ti. Ele que ama os seus atores. Só que não. O drama. Se calhar tenho que vos meter aos Não, dois ele é aqui. o melhor a deixar mensagens. Não sei se ele falou nisso. Ele deixa-nos mensagens nos textos. Dos Tá bem. atores. Sim. Mensagens carinhosas, só que não. A dizer que somos uns canastrões. Que fica aqui explícito. E por falar em mensagens que aparecem em textos, que pergunta é que gostavas que eu tivesse feito e não fiz? Uma pergunta que eu gostava que tu tivesses feito. Se acha. Devia ser um bocadinho inverso, a verdade é essa, mas gostava que me tivesses perguntado se eu acho que vai haver e há público para teatro musical. Então, Cici, achas que há e que vai haver público para teatro musical? E a minha resposta é: vais ver o Rent?
Vou. Pronto. Vamos. Aliás, não é vou, Vossa é resposta vamos. está aqui. É vamos. Vão, pronto, Vamos. fica aqui. A quarta parede em peso no Eu remo. acho que é isso, a quarta parede em peso. Recursos humanos. Fica avisado que temos que organizar então essa visita. Por fim, para terminarmos, há bocadinho falaste também um bocadinho daquilo que queres dar à tua filha. Sim. E queria saber se tens algumas pessoas ou alguma pessoa em particular a quem queiras agradecer pela influência que teve na tua vida. Olha, eu acho que gostava de agradecer aos meus pais, principalmente ao meu pai, porque teve muita influência na nossa vida. Aliás, eu tenho amigos que perguntam sempre: por teu pai já veio ver? Porque eu acho que ele, sem querer, influenciou-nos a todos. O meu pai, quando eu fiz 18 anos, deu-me, sei lá, um tera com filmes dos anos 30 aos anos 50, de musicais. Portanto, acho que nenhum pai nos 18 anos dos seus filhos oferece-me um leque destes. Ou acho que a minha maior, e do meu irmão e da minha filha agora, herança é a biblioteca que o meu pai nos deixa, e isso é, para mim, foi um legado que, sem querer, ele semeou ao ter 2 filhos artistas, porque se houve pessoa que me influenciou a ir para a arte, foram eles em casa, e claro, acho que ele, o meu irmão e o meu marido são as pessoas que mais me continuam a empurrar para continuar a fazer disto a minha vida, porque não é fácil ser mulher e ser encenadora, não é fácil ser mulher e mãe nesta arte. É difícil, e acho que se não tivermos homens que também levantem a bandeira pelo lado feminino, eu se calhar não estava aqui sentada. Boa. Yeah. Boa. Muito bom ouvir isso e saber esse impacto, esse amor, esse carinho que acho que tiveram é cada vez puxar mais para este para esse lado. É muito difícil termos tantas encenadoras encenadoras quanto encenadores. Tens muito mais homens a dirigir espetáculos do que mulheres, e em teatro musical muito poucas mesmo. Portanto, acho que é importante abrirmos esta porta também. E sem dúvida que Parabéns por seres uma das pioneiras. Então, obrigada. Nesse caso. Sim, obrigado. Obrigada eu. Chegámos ao fim. Como tínhamos gosto. falado aqui off the record, 30 minutos, meia hora, passam rapidamente. Isto é aquela meia hora, se calhar já 40, foi, né? que já são tipo 40 Claro. minutos, 45. Isso depois é com o editor para ver quanto tempo é que é. Mas de qualquer das maneiras, obrigado. Ficou muito por falar, pelo menos assim, senti isso. É verdade. Havia várias coisas que podíamos explorar, Sim. desde os camarins, à Sim. montagem, aos materiais todos, à organização da equipa, à parte final, mesmo quase antes, quando estão quase para entrar em palco pela primeira vez. Havia tanta coisa para explorarmos, mas obrigado por por este conhecimento que transmitiste aqui um bocadinho sobre a quarta parede do mundo do teatro musical. Obrigada. Foi um gosto. E assim foi, chegámos ao fim deste nosso episódio sobre o mundo do teatro musical. Muito ficou para explorar, mas certamente a música que este episódio nos deixa no coração, vamos levá-la para o resto dos nossos dias. E assim sendo, já sabem, partilhem, comentem, metam like, subscrevam, sigam-nos. Não percam o próximo episódio da Quarta Parede.